Fala galera miçangueira, aqui é o professor Rafael Diniz e hoje nós iremos falar sobre Peaky Blinders. Para quem não sabe, Peaky Blinders é uma série produzida pela Netflix e que se passa no período pós Primeira Guerra Mundial, logo após 1918, na Inglaterra, quando se formam gangues e formam uma espécie de poder paralelo ali após 1918. A série é uma série fictícia, entretanto inspirada em acontecimentos reais. Se você tem curiosidade para saber mais sobre Peaky Blinders, continue aqui conosco. Bom, galerinha, é muito interessante a construção dos personagens dessa série, Peaky Blinders, porque é formada uma gangue de ciganos. E essa gangue de ciganos, chamada Peaky Blinders, né? Para quem não sabe, Peaky Blinders é aquela viseira, né? Peaky Blinder, o meu inglês é terrível, mas é aquela viseira que se coloca nos cavalos, certo? Para que os cavalos não olhem para os lados e tal, olhem apenas na direção em que ele está sendo guiado. E trata sobre uma gangue de ciganos que estava tentando controlar as apostas nas corridas de cavalo, certo? E essa gangue de ciganos, ela é formada pela família Shelby. E essa família de ciganos, eles acabam sendo perseguidos pelo governo por conseguirem guardar um lote de armas e munições, que eram muito valiosos e perigosos, inclusive, para o Império Britânico, o grandioso Império Britânico ali no início do século XX. Vale lembrar também que nessa série é abordado os conflitos, certo? Os conflitos entre o Império Britânico e outras frentes ideológicas contrárias ao Império, como, por exemplo, o IRA, que era um grupo terrorista pela libertação da Irlanda. Ainda existe o IRA, entretanto ele não é mais um grupo terrorista, ele atua muito mais no campo político-partidário. Também aborda os conflitos com movimentos comunistas, também trata sobre, obviamente, a máfia, né? Não só a máfia dos ciganos, mas também máfia italiana, máfia russa e diversos outros grupos de poder paralelo ali dentro da Inglaterra logo após a Primeira Guerra Mundial. E eu quero focar aqui em um personagem que é o Thomas Shelby. Thomas Shelby é o personagem principal, ou pelo menos o chefe da família Shelby, né, que está controlando todo o clã da máfia, juntamente com o seu irmão mais velho, Arthur Shelby, o irmão mais novo dele, John Shelby, e uma tia dele, né, que é a Polly Gray. Ela recebe esse sobrenome Gray, né, por conta do marido dela, que não era, obviamente, um Shelby. Bom, uma coisa muito interessante é que nós conseguimos encontrar ou perceber notavelmente a genialidade de Thomas Shelby em não medir esforços para permanecer no poder. E isso é uma característica de um dos teóricos da filosofia e da ciência política, o pai da ciência política, certo? Que é Nicolau Maquiavel. Para quem ainda não leu Nicolau Maquiavel, eu recomendo para vocês, obviamente, o livro, certo? O livro O Príncipe, que é a principal obra de Maquiavel, certo? Só lembrando, essa obra que eu recebi lá da livraria Talmidim, e eu super recomendo, né? A livraria Talmidim fica na cidade de Santa Inês, e agora, durante esse período de pandemia, né, de quarentena, eles estão fazendo entrega. Então, se você quer um livro de qualidade, vão lá e faça o seu pedido. Eu vou deixar aqui na descrição o contato deles,
tá bom? Para que vocês tenham, né, tenham acesso a bons livros agora durante esse período de quarentena. Mas voltando ao assunto. Nicolau Maquiavel, ele é considerado, como eu já falei, o pai da ciência política, né? E um dos fundadores daquilo que nós conhecemos como modernidade, né? Período moderno, a Idade Moderna. Por quê? Porque Maquiavel ele vai ser um dos primeiros a fazer a separação entre uma ética cristã e uma ética política, né? E Maquiavel tem uma frase muito comum que é costumeiramente atribuída a ele, que é: os fins justificam os meios. O que é que Maquiavel queria falando com isso? Bom, o próprio nome de Maquiavel já denota um adjetivo meio pejorativo, né? Meio não, bastante pejorativo, que se utiliza muito hoje em dia, que é um adjetivo maquiavélico, quando uma pessoa é calculista, é fria, né? Ela pode ser cruel, né? E muito embora Maquiavel não tenha sido o criador da política em si, da crueldade política, né? Mas acabou atribuindo-se a ele essa ideia da crueldade na política. Mas na verdade Maquiavel foi o primeiro a tirar o véu, né? O véu desse romantismo na política. Ele foi o primeiro a dizer, olha, não necessariamente o político deve ser uma pessoa boa, né? Então ele vai fazer a separação entre ética cristã e ética política, né? Enquanto cristão precisa salvar a alma, enquanto cristão precisa ser bom, enquanto cristão precisa cumprir com sua palavra. Para Maquiavel não, certo? Para Maquiavel não. Para Maquiavel o bom político, certo? O bom político não é um político bom, não é necessariamente um político bom, certo? Ele não quer dizer que o político deve ser bonzinho, pelo contrário, ele vai dizer que se tiver de escolher entre ser amado e ser temido, o político deve escolher ser temido. E isso me lembra muito as atitudes de Thomas Shelby, né? Thomas Shelby, ele por diversas vezes é extremamente cruel, frio e calculista em suas atitudes para permanecer no poder ou mesmo para alcançar mais poder. E é exatamente isso que o Maquiavel está descrevendo, né, na sua obra O Príncipe. Vai demonstrar muito bem como os políticos ou como os homens políticos deveriam atuar de uma maneira fria e calculista para permanecer no poder, já que a sua finalidade era salvar a cidade e permanecer no poder, certo? Então, outra coisa que relaciona Peaky Blinders com Maquiavel, certo? É um pouco do contexto em que os dois viviam, né? Tanto Thomas Shelby quanto o Nicolau Maquiavel. Thomas Shelby, um cenário fictício da Inglaterra, ele vive em Birmingham, enfim, meu inglês como já falei, é horrível, e ele vivia em um local, certo? Um local de intensa fragilidade política, certo? De disputas entre gangues, grupos terroristas, comunistas e o Império Britânico, a corrupção na polícia, enfim. E ele vivia um contexto muito conturbado politicamente. E Maquiavel também. A Itália, a Península Itálica ainda não era uma nação consolidada, não era um país consolidado, certo? Cada cidade era independente, possuía regiões independentes, tá bom? Então tinha mais esse pano de fundo que interliga esses dois personagens, né? O personagem fictício, o Thomas Shelby, e o personagem histórico e filosófico, o Nicolau Maquiavel. Bom, e nesse sentido a gente consegue perceber muito bem diversas conexões entre o pensamento de Nicolau Maquiavel e as atitudes de Thomas Shelby, certo?
Então, fica aqui a recomendação para você aí que está em casa, aí na quarentena, assista Peaky Blinders, vale muito a pena, vale cada episódio, cada segundo, cada minuto na frente da televisão, realmente vale a pena. Lembrando que eu não estou aqui sendo patrocinado pela Netflix, certo? Mas quiser patrocinar a gente aí, Netflix, fica aí essa recomendação. Eu vou estar postando mais vídeos aqui de recomendações de séries, de filmes, livros, certo? Para que vocês fiquem mais inteirados nesse universo cinematográfico, nesse universo da TV e dos livros, certo? Coisas bem interessantes e divertidas, uma forma bem interessante de você aprender ciências humanas. Bom, galera, valeu! Se você puder, fique em casa, um abração e até a próxima. Valeu, falou!